sinal, Deus usa sinais proféticos. Entenda que eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre sinais aqui com vocês. Os sinais proféticos, eles vêm para dar direção, ele vem para te preparar, ele vem para trazer um despertamento espiritual para a tua vida. Então Deus usa sinais proféticos. Sonho é um sinal profético, que Deus fala com você, Deus fala com pessoas. Esses dias eu falei que Deus tem falado muito através de sinais proféticos com pessoas. Deus fala muito comigo profeticamente, só que eu não gosto de trazer muito aqui em lives, porque a gente tem que ter muito cuidado para falar do profético. O profético é algo que a gente precisa... tem muitas pessoas proféticas que vivem esses sinais aqui que eu vou falar para você, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que é, elas não sabem discernir o que é. Então os sonhos é algo que Deus fala muito com pessoas. Quando Deus está se agradando de algo com relação a você, Ele pode te dar um sonho de confirmação. Quando Deus está desagradando de algo com relação a você, Ele pode te dar um sonho também falando com você. Vou te dar exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo para que vocês entendam. Teve uma vez que eu sonhei com uma escola. E dentro do que eu sonhei com uma escola, já tem um bom tempo isso. Dentro de uma vez que eu sonhei com uma escola, eu estava vendo um vídeo esses dias nas redes sociais, que uma determinada pessoa falava sobre sonhos de escola. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque eu não posso dizer que todo sonho de escola é reprovação. A maioria é, mas dentro do sonho tem vários sinais, simbolismos, que você tem que ter muito cuidado e que você tem que pedir direção do Espírito Santo, porque às vezes uma coisa diferente faz toda a diferença no sonho que você está tendo. Então eu não posso fazer lives aqui dizendo assim, Deus fala só através de escola, só desse jeito. Eu posso fazer uma live sobre escola, mas eu posso trazer a minha experiência que eu tive dentro daquilo. Porque é muito vasto, queridos, é muito grande, é muito amplo as revelações de Deus. Então eu não posso pegar uma situação e generalizar, entende? Então a gente precisa ter muito cuidado quando fala de sonhos. Mas geralmente os sonhos de escola têm a ver com reprovação. Pode sonhar com escola, você sendo aprovado por determinada coisa? Pode, mas é totalmente diferente o sonho de reprovação. E um dia... eu me abri para uma determinada pessoa, já tem tempo isso, eu me abri para uma determinada pessoa, e o Senhor me trouxe um sonho de escola, só que dentro dessa escola, eu via essa pessoa, Deus ele não te deixa vulnerável, ou Deus ele não te deixa confuso naquilo que ele fala, entenda esse sonho. Eu sonhei com esse sonho de escola, e eu via essa pessoa, e eu estava com uma roupa muito curta, eu estava com uma roupa, uma saia que eu precisava todo tempo abaixar, E vendo aquela imagem, quando eu acordei, o Espírito Santo me fez discernir na hora. Ele disse que aquilo que eu contei me deixou vulnerável para aquela pessoa. Me deixou exposta para aquela pessoa. Eu abri o meu coração, mas Deus não queria que eu abrisse. Então ele estava me reprovando, porque eu não poderia ter contado algo para alguém que ele não queria que eu contasse. Já faz tempo isso. Então, na caminhada, nós vamos aprendendo a viver com o Espírito Santo. Ele vai nos alertando. Só que eu sonhei com escola, era reprovação, mas de algo que eu tinha aberto, né, para uma determinada pessoa, não era. E aquilo ia me deixar vulnerável. Entenda? E o Senhor me deu esse sonho. E daí a gente vai aprendendo através dos sonhos, a gente vai aprendendo como Deus vai falando. Então, sonho com escola é reprovação, mas depende muito das circunstâncias ali, o que está acontecendo dentro do sonho. Então a roupa curta era a exposição, a roupa curta era a vulnerabilidade. Deus, ele te dá um sonho para dizer que ele não se agradou daquilo que tu fez. Ele te dá um sonho de confirmação, de um chamado. Ele te dá um sonho de algo que tem pessoas que são ungidas através dos sonhos. Então tem muitas coisas, queridos, profeticamente, que o Senhor faz dentro de um sonho. Só que nós precisamos entender como Deus fala. Nós precisamos, entenda, talvez você esteja vivendo várias coisas relacionadas ao sonho, mas você ignora. Então todas as vezes que você ignora, você está ignorando a própria boca de Deus falando com você. Todo sonho é de Deus? Não, nem todo sonho é de Deus. Mas tem muitos sonhos que são de Deus falando com você. E você vai perceber, porque os sonhos de Deus, eles vêm como alerta, ele não vem como medo. Ainda que Deus te mostre algo muito sério dentro do sonho, o primeiro sentimento que você vai ter não é medo, mas é alerta. Então Deus, queridos, ele traz muitos sonhos para as pessoas.
para que pessoas sejam avisadas, para que pessoas sejam alertadas, para que pessoas, sabe, mude de rota, para que pessoas larguem. Teve um tempo de sonho também, entenda que essa palavra eu tenho certeza que está falando com alguém. Lembro que teve um momento de sonho que eu estava muito pedindo confirmação sobre uma determinada pessoa que caminhava próximo de mim. E eu estava muito pedindo confirmação para Deus, porque eu queria muito manter algo que Deus não tinha mais para mim. Que Deus não tinha mais para mim. Tem muitas coisas na minha vida, queridos, que o Senhor me ensinou muito, porque eu era muito teimosa. Eu era uma pessoa muito, sabe, eu não estou aqui para dizer, ai, sempre, né? Sempre o Senhor falou, sempre eu ouvi, sempre eu discerni. Não, eu era muito teimosa. Então, muitas coisas que Deus me ensinou, foi muitas vezes com alertas grandes e profundos para entender que era Ele falando comigo. E aí, em determinado momento, eu estava orando para que Deus tirasse esse sentimento que eu estava com relação a determinada pessoa, porque toda vez que eu estava próximo, parecia que a minha paz era roubada. Mas não era, querido, era o Espírito Santo me mostrando que aquela pessoa falava de mim, que aquela pessoa não gostava de mim, que aquela pessoa era falsa comigo. O Espírito Santo vai falar com você. Aí as pessoas dizem assim, não, nada a ver, é coisa da minha cabeça, eu estou sendo muito espiritual. Não, é o alerta do Espírito Santo para a vida de muitas pessoas e a gente tem que parar com isso. E aí o que acontece? De ignorar, a gente tem que parar de ignorar. Aí o Senhor, um tempo, me deu um sonho. Que essa determinada pessoa vinha atrás de mim e ela me passava como se fosse uma rasteira e eu caía. Mas depois, em outro sonho repetido, o Senhor me deu que ela jogava, era tipo um pó em mim. Era tipo um pó, eu estava sentada, ela chegava comigo e jogava tipo um pó em cima de mim. E eu entendi que o que essa pessoa sentia por mim era muito mais do que inveja, muito mais do que coisas, ela queria realmente me derrubar. Realmente me derrubar. E aí o Senhor começou a me mostrar em sonhos isso. Então, entenda em nome de Jesus, os sonhos, queridos, é algo que nós precisamos ligar um alerta muito profundo. A partir de hoje que você sonhar, não ignore. Você sonha, você percebeu Deus falando com você, você vai para Deus e diz para Ele, olha Senhor, eu sonhei com isso aqui, o Senhor sabe, me faz ser nisso aqui, fala comigo na minha caminhada, leia a Bíblia, queridos, porque Deus, Ele confirma, Ele não vai te dar algo que Ele não confirma, Ele confirma. Eu lembro que uma determinada pessoa chegou comigo, não faz muito tempo, chegou comigo e falou que teve um sonho. Foi um pouco antes dessa pessoa casar, ela teve um sonho, a pessoa teve um sonho e mostrou tudo, nananã, falou do quintal, tudo, falou muita coisa para mim do sonho. E dentro desse sonho dela, eu disse, olha, você precisa orar urgente. Porque eu sabia que ia ter uma perda ali. Ali ia ter uma perda, dentro desse sonho dela. Ia ter uma perda ali. E eu falei assim, você precisa orar. Porque aquilo dali, queridos, ela sonhou como um sonho, sabe, bíblico. O Senhor, no momento que ela sonhou, o Senhor me mostrou o sonho dela que uma pessoa já tinha sonhado na Bíblia. E eu sabia que ali ia ter um tempo de perda. Ela ia ter uma perda ali. Só que, Cleidiane, mas se ela ia perder, por que Deus trouxe um alerta? Muitas vezes para preparar o coração da pessoa, para preparar a família. Ela ia casar, não ia fazer muito tempo. E aí o Senhor me mostrou que ela ia ter uma perda ali, mas que ela precisava orar. Porque tem coisas, queridos, que o Senhor permite você sonhar, porque através da tua oração você consegue desfazer o mal que está vindo contra a tua casa. Por isso que a oração, ignorar um sonho é muito perigoso na nossa caminhada. E aí o Senhor me mostrou, e aí eu disse, você precisa orar urgente com esse sonho. Eu vou estar intercedendo e tudo mais. Só que antes disso, ela já tinha me falado um outro sonho com relação a isso aí, uma determinada pessoa. Então eu sabia que esse sonho poderia ser com essa determinada pessoa. E foi dito e certo. No momento, um pouco antes dela casar, ela teve uma perda. Mas eu sabia que aquela demonstração ali da visão que ela teve na área da casa dela, eu sabia que ali ia acontecer alguma perda. E muitas vezes o Senhor, sabe, faz a gente chorar para tranquilizar o coração da pessoa, faz a gente ser uma intercessora para que a pessoa, ela ia passar por um processo difícil, muito próximo do momento que ela ia fazer uma aliança. Então ela precisava ser fortalecida para fazer essa aliança, ia ser muita coisa para ela naquele momento. E o Senhor permitiu ela sonhar, ela me falou e eu trouxe esse alerta para ela, mas também é necessário a intercessão para que ela permanecesse de pé. Foi difícil para ela nesse momento. Então Deus usa sinais proféticos para nos preparar, para nos direcionar, para nos despertar espiritualmente.
mas muitas pessoas ignoram os sinais, números iguais. Muitas vezes a gente escuta muitas besteiras nas redes sociais, e o profético muitas vezes silenciona a igreja pelos excessos que pessoas têm. Muitas vezes um líder, as pessoas às vezes criticam porque o líder não fala sobre o profético, porque às vezes não é falado de revelação por causa dos exageros. Porque tem muitas pessoas maduras, mas tem muitas pessoas imaturas. Então nem tudo que a gente sabe do Espírito, nós somos autorizados a falar em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer tempo. Pessoas que não têm maturidade de entender aquilo que o Senhor está fazendo naquele tempo. Então muitos líderes acabaram silenciando com o profético. O meu pastor, ele é muito profético. Ele é muito profético. Então tem muitas palavras que ele traz de revelação que quem está ligado nas coisas espirituais pega. Mas muitas vezes tem pessoas que não pegam. E tem pessoas melhores do que a outra? Não. Tem só pessoas que se ligam no profético, que buscam, que se alinham ao céu, que pegam o discernimento, que aprendem sobre o discernimento e vai discernir o que o pastor está falando. Então tem muitas revelações que eu recebo na minha igreja. Mas eu entendo, queridos, muito sobre os números, e nós precisamos ter muito cuidado, porque Deus fala muito comigo através de números repetidos. Só que muitas pessoas pegam os números que tem muitas vezes em visão, muitas vezes os números repetidos que vê, e vai jogar no bicho. Queridos, não faça isso com as coisas que Deus traz para você de revelação. Não brinque com as coisas do céu. As coisas do céu precisam ser levadas a sério. As pessoas vão jogar no bicho. Muitas vezes as pessoas vão jogar no jogo hoje, que tem vários jogos hoje aí online. Muitas vezes as pessoas pegam isso como um ensino para basear a sua fé, e não é isso que Deus quer. Números proféticos não é numerologia, o estudo dos números. Isso não é bíblico. Deus, ele não quer que você pegue os números e fundamente a tua fé nisso, mas ele quer que você entenda os números como sinais proféticos que Deus está te dando. Os sinais dos números, muitas vezes quando tu começar a ver números iguais, a partir de hoje, entenda que é Deus querendo te dar uma direção de algo que você precisa fazer. É Deus te chamando para a oração, para o tempo do quarto, que ele quer falar com você. É Deus dando um alerta para você. É Deus chamando você para perto, para você entender, olha, tem uma direção aqui que talvez você esteja ignorando. Que Deus já falou, mas você talvez esteja passando por algo que Deus está mandando você fazer e você está ignorando. Perdas de tempo, muitas vezes, em determinada coisa, como eu dei exemplo, aquilo que eu ia fazer de um curso. E Deus está te dando alertas, números repetidos para você se alertar. Existem alguns números repetidos que são muito proféticos na Bíblia. Como o número 3, como o número 7, com 40, que é muitas vezes virada, um novo tempo. Então são muitas coisas. Só que você só vai aprender isso, não é através de um curso de numerologia, não é alguém que chega na internet e diz assim, olha, eu sei falar sobre os números proféticos. Ok, se a pessoa sabe, você vê que é uma direção, você quer aprender, você vê que a pessoa é de Deus, você consegue entender que a fonte que vem é do Espírito Santo, não tem problema você aprender, mas entenda, a maior fonte e o maior mestre, o maior professor que vai ensinar você é o Espírito Santo. E não te preocupa, queridos, porque Deus ele não mostra nada para o ser humano ficar perdido. Tudo que Deus me mostrou, ele também me ensinou a conduzir, a ser conduzida. Tudo que Deus me mostrou, se Deus começou a revelar o sonho, eu te confesso que nem todos os sonhos que eu já sonhei eu entendo até o dia de hoje. Teve sonhos que eu já acordei muito impactada, mas é para algo futuro. E Deus não me revelou. Então eu já sei que não cabe a mim querer tentar descobrir o que Deus não me revelou. Mas teve coisas que eu acordei e de imediato Deus falou. Então Deus, queridos, quando Ele quer te dar um alerta, quando Ele quer fazer você se ligar no movimento do Espírito, Ele mesmo vai falar. Você só precisa buscá-lo, você precisa se aproximar, e te digo mais. Se você é uma pessoa que sonha muito, se você é uma pessoa que vê números muito iguais, se você é uma pessoa que passa por isso, que você entende os sinais, entenda, Deus quer usar você. Você precisa se aproximar mais e mais dele. Você precisa entender que o céu tem algo lindo com você, que você não pode ignorar. Mas tem pessoas que dizem, nada a ver. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Isso aqui é coisa da cabeça da Cleidiane. Isso não existe, não existe. Vai nessa. Porque, queridos, quem não discerne os sinais do céu acaba sendo atropelado pelos acontecimentos aqui da terra. Eu vou repetir para ti. Quem não discerne as coisas do céu acaba sendo atropelado pelas coisas aqui da terra. E tem muitas pessoas sendo pego de surpresa, mas não por Deus. Porque Deus não quer que você seja pego de surpresa. Deus quer que quando vem a tempestade na tua vida, tu já esteja estendendo a mão para repreender.
Deus quer que quando aconteça alguma coisa na tua casa, tu já tenha autoridade para repreender aquela situação. Deus quer que quando venham as tuas bênçãos, tu já esteja com a mão aberta para receber. Mas muitas vezes nós, queridos, ignoramos os sinais, a demonstração de bênção que o céu está mostrando. Porque tudo isso para mim, queridos, é muita bênção. Tudo isso que eu estou falando para ti. Quando eu falo de sinais, eu amo falar da voz de Deus. Porque a voz de Deus para mim, ela foi algo muito ensinada pelo Espírito. Meu maior mestre é o Espírito Santo. Eu não aprendi o que eu estou te falando em livros. E se tivesse aprendido, eu também falaria para você, não tem problema nenhum. Porque muitos conhecimentos eu também aprendo através da leitura. Mas tudo que eu estou falando aqui para ti, eu aprendi através do Espírito. Através de vivenciar. Viver com Jesus é provar e viver, estar perto. Por isso que nós precisamos de experiências com o Espírito Santo. Porque a experiência, você tem uma experiência em sonho, isso precisa te puxar para perto dele, não para longe dele. Então, muitas vezes, Deus nos permite viver um sinal, perceber algo. E todas as vezes, queridos, que Deus me faz perceber algo, eu quero me aproximar dele para aprender mais. A vida com Deus é provar, sabe, daquilo que ele tem. É você chegar perto dele, é você se aproximar dele. E, inevitavelmente, você vai ter as revelações dele na tua vida.